Quando Dana White anunciou que o bônus de performance do UFC 300 seria de $300 mil, todos os 26 lutadores ficaram animados. Eles só não esperavam que 2 desses bônus iriam para uma pessoa só, que foi o havaiano Max Holloway, que não só entregou uma das melhores lutas que eu já vi, uma das melhores lutas do ano, mas também finalizou com o melhor nocaute do ano até agora. Na disputa válida pelo cinturão BMF, que é basicamente o cinturão de mais casca grossa do UFC, o Max Holloway basicamente incorporou, foi a personificação do que esse cinturão representa e conquistou uma das vitórias mais impressionantes de toda a sua carreira. Foi tão impressionante que garantiu ao Holloway o title shot em 2 categorias. Eu já vou explicar o porquê disso. Mas antes, vamos por partes, vamos falar da luta em si. Eu falei no meu vídeo de palpite que eu tinha medo do Max Holloway sofrer a mesma coisa que o Tony Ferguson sofreu nas mãos do Justin Gaethje. Que toda vez que ele fosse pra cima com aquele volume de golpes, ele ia receber uma patada de contragolpe, uma patada de encontro do Justin Gaethje. Foi isso que aconteceu com o Ferguson durante 5 rounds. Isso não só fez o El Cucuy ser derrotado pela primeira vez em quase 10 anos, como mudou pra sempre a carreira dele. Mas no fim das contas eu não contava com uma coisa: a cabeça do Max Holloway. Diferente do Tony Ferguson, que só tinha aquele plano A, aceitava engolir golpes pesados, limpos e continuava indo pra frente, o Max Holloway foi mais inteligente. Ele não partia pra cima com tudo contra o Justin Gaethje. Ele tava fazendo mais aquele jogo de entra e sai. Até em certos momentos que ele conseguia machucar o Gaethje, conseguia fazer ele balançar, você via que o Holloway não partia pra cima. Muito provavelmente pra não se expor a um contragolpe do Gaethje. Basta uma mão daquele cara que serve pra derrubar qualquer lutador. O próprio Khabib Nurmagomedov, que enfrentou Conor McGregor, Dustin Poirier e Justin Gaethje, falou que de toda a sua carreira o Justin Gaethje foi a mão mais pesada que ele já sentiu. Disse que o cara batia como um caminhão. Holloway então foi muito inteligente, não se expôs ao perigo e também fez bom proveito da sua maior velocidade. Foi o que ele trouxe do peso pena. Apesar de ter aumentado de tamanho, estar mais pesado para essa luta, já que ele subiu para o peso leve, ele conseguiu trazer a sua velocidade do peso pena, não foi prejudicado. E esse foi o grande diferencial dele contra o Justin Gaethje. Outra coisa também que ditou o ritmo da luta foi o final do primeiro round, quando Holloway acertou seu clássico chute rodado que pegou em cheio no nariz do Justin Gaethje. Atualmente não tenho a confirmação, mas muito provavelmente esse golpe quebrou o nariz do americano. E o Gaethje, que já tem problema no nariz, passou basicamente o restante da luta sem conseguir respirar direito. Isso com certeza limitou bastante a sua capacidade física. Mas isso não tira o mérito do Holloway, porque isso não foi causado por uma lesão antes da luta. Foi causado por um golpe do Holloway, então o mérito continua sendo dele. Depois daquele primeiro round, o Holloway estava dominando completamente a luta contra um Justin Gaethje que estava basicamente no auge da carreira, que tinha acabado de dar uma surra em pé no Rafael Fiziev e nocauteado o Dustin Poirier. E o único risco que ele correu na luta inteira foi aquela mãozada que ele tomou atrás da orelha no final do 4º round. Inclusive, naquele momento, eu achei que o queixo do Max Holloway tinha finalmente perdido a virgindade. Ele tinha tomado o seu primeiro knockdown. Só que, curiosamente, não sei porquê, nos dados oficiais do UFC, aquilo não foi contado como um knockdown. Não entendi, porque claramente o que derrubou o Holloway foi aquele golpe atrás da orelha. Ele não tropeçou nem nada do tipo. Mas enfim, pelo menos oficialmente, Holloway ainda permanece com o queixo invicto. Nunca tomou um knockdown oficial no UFC. No 5º round, Holloway continuava na frente, estava dominando esse 5º round, machucou o Gaethje em vários momentos, e no restante da luta ele basicamente só perdeu o 4º round, então estava praticamente 4-1 para ele. A luta estava no bolso, era só ele cozinhar um tempo, só esperar os 10 segundos se passarem, mas no maior estilo Max Holloway, repetindo o que ele fez lá em 2016 no UFC 199 contra o Ricardo Lamas, ele foi pro centro do octógono, apontou para baixo e falou: vamos trocar porrada. Nesse momento, o Max Holloway incorporou o BMF, porque ele não precisava fazer aquilo. A luta estava no bolso, era só esperar o tempo passar. E fazendo aquilo, aceitando a trocação franca contra o cara que tem a mão mais pesada da categoria, ele basicamente estava dando uma última chance do Justin Gaethje acertar uma mão e ter uma virada histórica. Mas pra fechar com chave de ouro, e eu tô ficando arrepiado só lembrando dessa cena, Max Holloway nocauteou Justin Gaethje no último segundo de luta, fechando com chave de ouro uma das melhores lutas do ano e concretizando até agora o melhor nocaute de 2024. Com isso, Max Holloway ganhou o prêmio de $300 mil de luta da noite, mais $300 mil de performance da noite e ainda levou pra casa o cinturão simbólico BMF. Com isso, Max Holloway é o único lutador em toda a história do UFC
que vestiu todos os 3 tipos de cinturão, BMF, interino e linear. E com essa vitória, basicamente o Holloway ganhou o title shot em 2 categorias, porque depois da luta ele disse que estava aberto para tanto enfrentar o Ilia Topuria no peso pena, ou seja, ele vai voltar pro peso pena para tentar recuperar seu cinturão, ou tentar uma nova chance contra o Islam Makhachev. Isso, claro, caso ele vença o Dustin Poirier agora em junho. E o que eu acho disso? Bom, eu acho que é inegável que se o Holloway quiser, ele enfrenta qualquer um desses dois. A moral dele tá lá em cima. E quando anunciaram a luta de Holloway contra Gaethje, a luta de Arman Tsarukyan contra Charles do Bronx pro UFC 300, eu falei que haveria uma espécie de competição. Quem vencesse qualquer uma dessas lutas praticamente se credenciaria a uma disputa pelo cinturão dos leves. A missão então do vencedor era quem iria impressionar mais. E aí eu pergunto pra vocês, quem impressionou mais? Arman Tsarukyan vencendo por decisão dividida ou esse show do Max Holloway? Sem falar que carisma, popularidade, números, tudo joga a favor do Holloway. Arman Tsarukyan não vai ganhar um title shot tão cedo, a menos que o Holloway decida voltar pro peso pena e enfrentar o Ilia Topuria, mas ele ainda precisa esperar a revanche imediata do novo campeão contra o Alexander Volkanovski. Entre enfrentar Ilia Topuria e Islam Makhachev, claramente a luta que o Holloway tem mais chances é contra o Ilia Topuria. Não acho que o Holloway casa bem com o Islam Makhachev. Eu acho que o Makhachev vai conseguir derrubar ele, ficar por cima e trabalhar no Golden Pound. O Holloway nunca mostrou tanta resistência assim contra um bom wrestler. Por outro lado, contra Ilia Topuria vai ser um show de trocação. Os 2 melhores boxeadores do peso pena. Só que uma coisa que pouca gente tá comentando é sobre o futuro do Justin Gaethje. Antes dessa luta eu tava preocupado, né, que o Holloway pudesse sofrer a mesma coisa com o Tony Ferguson, que ele sofresse uma derrota tão traumática que acabasse mudando o rumo da carreira dele pra sempre. Só que no fim das contas, agora eu tô preocupado que isso tenha acontecido com o Justin Gaethje. Pergunto a vocês, será que ele vai ser o mesmo depois dessa derrota para o Max Holloway? Porque ele foi surrado, dominado em pé e ainda sofreu um nocaute brutal. Foi, sem dúvidas, o nocaute mais brutal que ele sofreu na carreira. E assim como o Ferguson, o Gaethje é um cara que já tomou muita pancada na cabeça. Fez muitas guerras antes de chegar no UFC, quando ele lutava no WSOF, e já fez também várias guerras no UFC. E aí, será que a partir de agora vamos ver uma decadência do Justin Gaethje? Ele que já tá próximo dos 35 anos, que é aquela idade amaldiçoada do peso meio médio pra baixo? Não sei, vamos ver o que o futuro aguarda pros dois. Mas, meus amigos, eu fiquei arrepiado só lembrando dessa grande vitória do Max Holloway. E eu acho muito interessante porque toda vez que a gente acha que o Max Holloway vai começar a cair de rendimento, toda vez que ele sofre uma derrota, ele acaba renascendo. Quando ele perdeu pro Dustin Poirier, a gente achava que esse poderia ser o início do fim, que ele poderia perder o cinturão, mas ele foi lá e defendeu o título mais uma vez contra o Frank Edgar. Depois de sofrer 2 derrotas seguidas para o Volkanovski, ele voltou e entregou uma das melhores atuações da sua carreira contra o Calvin Kattar. E depois de ter perdido pela 3ª vez contra o Volkanovski, ele volta agora e renova sua carreira completamente, garantindo o title shot em 2 categorias. Ele é especial, ele é realmente especial. Max Holloway é uma verdadeira lenda do UFC. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.